Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Terça-feira, dia 14 de março de 2017. Graças a nosso bom Deus, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos, por que é que nós adoecemos? Por que que nós temos tantas doenças diferentes? E talvez o mais importante do que tudo isso, né? O que fazer para lidar com cada uma delas? Olha, dentre as perguntas que a gente tem recebido, sempre a parte referente a enfermidades do corpo ocupa um espaço muito grande. Ontem ainda nos chegou, né, uma colocação de uma pessoa que sofre de doença autoimune, assim como tantas outras, e acabou se somando, né, um volume de perguntas ou pedidos para que a gente fizesse uma rápida análise, uma rápida reflexão sobre as enfermidades no nosso corpo e como lidar com elas, e até a causa delas. Vocês sabem, nossa pílula é curtinha, esse é um assunto muito vasto e profundo, e definitivamente longe de mim querer aprofundá-lo ou esgotá-lo em poucos minutos, o que é praticamente impossível. Entretanto, eu queria fazer algumas considerações com vocês. Dentro da linha da psiconeuroimunologia, que é hoje a cadeira da ciência que estuda a relação mente-corpo, a ciência já mostra, por A mais B, já não é mais uma crença filosófica, espiritual, religiosa, é científica, de que nossas emoções adoecem o nosso corpo. Que o nosso psiquismo, no nível do inconsciente, ou seja, novamente, no nível de algo que dificilmente a gente consegue ter acesso, se a gente não souber falar a linguagem dele, acaba através de uma série de processos complexos criando enfermidades ou psíquicas que têm reflexo, né, na nossa mente racional, deixando a gente, né, muito ansioso, com uma visão distorcida da realidade, ou questões de ordem física impactando diretamente o nosso sistema imunológico. Traduzindo, a ciência moderna mostra que emoções turbulentas, complicadas, pessoas que guardam a raiva, mágoa, rancor, pessoas muito tensas, ansiosas, pessoas pessimistas tendem sim a ficar muito mais doentes, porque o corpo não é programado, nossa biologia não foi estruturada pelo arquiteto cósmico da vida para que nós sejamos doentes. Pelo contrário. E se a gente for fazer, meus amigos, uma visita lá no passado, né, entre os gregos antigos, nós vamos encontrar em Hipócrates, o famoso pai da medicina, numa frase extraordinária. Quando Hipócrates, na oportunidade, dizia: não existem doenças, mas sim doentes. O que Hipócrates queria dizer? Que a doença é uma manifestação de algum distúrbio interno. Veja que entre a manifestação hoje, né, da ciência da psiconeuroimunologia estudada nas faculdades de medicina do mundo todo, e essa fala de Hipócrates, nós temos pelo menos uns 2.600 anos. E ainda assim estão falando da mesma coisa. Então, meus amigos, entre um extremo e outro, nós temos as colocações espirituais, que trazem um enriquecimento muito grande para nos ajudar a lidar com as nossas enfermidades. A gente aprende que nada acontece por acaso, não é verdade? Tudo tem um motivo, um propósito, um porquê. Independente se a sua enfermidade é um problema respiratório, se é uma doença autoimune, independente se a sua dificuldade são enxaquecas constantes, se é um problema na coluna, se é uma dificuldade renal, gástrica, se é um problema cardíaco, independente, meus amigos queridos, se é algum tipo de leucemia, né, alguma forma de neoplasia, que são os vários tipos de câncer, independente disso, o que é mais importante é a nossa alma estar saudável, ainda que o nosso corpo esteja doente. Peraí, Ricardo, agora você me confundiu. Como assim? Como assim minha alma está saudável se meu corpo está doente? Meu corpo não está refletindo a minha alma? Pois é, mais ou menos. A situação é delicada, gente. Nós adoecemos por vários motivos. Claro que do ponto de vista da ciência materialista, reducionista, que só enxerga a árvore e nunca enxerga a floresta, né? A pessoa está doente porque o corpo dela não está funcionando direito. Né, um micro-organismo invasor, algum tipo de fungo, bactéria, vírus ou algum tipo de impacto externo danifica o nosso corpo e o corpo reage. Só que as ciências espirituais e o bom senso, dicas de passagem, mostram que existe um porquê, né, de algumas pessoas estarem mais susceptíveis a algumas doenças do que outras. E aí é que entra todo esse estudo das emoções humanas, né, da própria lógica reencarnacionista, mostrando que a gente colhe o que planta e que nossa alma necessita amadurecer.
Então, a doença hoje, ela é um convite ao autoconhecimento. O verdadeiro templo, o verdadeiro hospital para a gente curar as nossas enfermidades, meus amigos, não é o hospital de pedra que fica lá fora, mas sim o templo da nossa alma, da nossa consciência. A alma saudável é aquela alma que tomou consciência de que ela deve se sentir e viver de maneira saudável, pensar coisas saudáveis independente do estado físico do seu corpo. Porque cedo ou tarde o corpo vai manifestar a consequência de um correto pensar e de um correto sentir, entende? Então, se você passa por uma enfermidade, mas você é uma pessoa pessimista, você é alguém que reclama da vida, reclama de Deus, se sente uma pessoa injustiçada, você só vai aumentar suas dores. A ciência já prova que esse tipo de comportamento psicológico enfraquece o sistema imunológico. Resultado, o seu corpo rejeita remédios, rejeita tratamentos e o pessimismo só nos faz mal. Entretanto, o inverso traz um resultado completamente diferente, né? Se a gente tem uma enfermidade, não vou entrar no mérito do porquê ela existe, mas ela apareceu. E você a trata com carinho, no sentido de cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma. Obviamente você vai na medicina terrestre, entende o que um médico da Terra tem a lhe oferecer, né? Entende o que todo o processo médico tem a nos oferecer, mas, ao mesmo tempo, pergunta para si mesmo, o que essa dor quer me dizer? O que eu posso aprender com essa dor? Será que essa dor está me pedindo para ser mais humilde, no caso de uma pessoa orgulhosa? Será que essa dor está me convidando a ser uma pessoa mais firme, no caso de uma pessoa que nunca toma decisões? Será que esse problema que eu tenho hoje está me convidando a ser uma pessoa mais flexível, no caso de pessoas mais inflexíveis? Só para vocês terem ideia, nós temos hoje uma ciência muito séria, chamada de leitura corporal, que tem feito progressos enormes relacionando cada enfermidade do nosso corpo a um problema específico da alma emocional que a gente precisa trabalhar a fim de que o corpo realmente possa se curar. Então, meus amigos, como eu disse, o tema é muito vasto, o tempo é curtinho, né? Independente da enfermidade que você tenha, a única certeza que nós temos é: seja saudável. O corpo momentaneamente pode não estar saudável, mas sua alma pode estar saudável. Nós assistimos, por exemplo, Chico Xavier com problemas graves durante sua vida física praticamente inteira, né? Praticamente cego, né? De um olho, enxergando pouquíssimo de um outro olho, problemas graves de todos os níveis no corpo, mas uma alma que amava, que não se queixava. A gente assistiu Irmã Dulce ter esse mesmo tipo de postura durante muitos anos, dando exemplo de abnegação. Nós assistimos esse tipo de comportamento saudável em inúmeros companheiros de inúmeras partes do mundo, pessoas fisicamente enfermas, mas bem-humoradas, alegres, felizes, dando um testemunho de como viver a enfermidade sem se misturar com ela. Só que infelizmente a gente sabe que isso ainda é minoria, né? Já que a maioria de nós ainda se mistura com os problemas físicos que tem, ainda acredita que a doença é uma punição, ainda se revolta com a doença ao invés de aprender através da doença. Então, meus amigos, a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a ir além do seu problema físico, que você traga a lucidez de uma mente feliz, né? Que você traga a lucidez de uma mente otimista que aprende com qualquer passo da caminhada, em qualquer circunstância, mesmo quando você não está fisicamente bem. Pergunte-se, o que eu posso aprender com isso? Nas suas orações fale, meu Deus, enquanto eu me curo fisicamente, como eu posso me curar emocionalmente? Quais são as emoções que eu posso cuidar? Qual é o carinho que eu devo ter comigo, com o mundo ao meu redor? Qual é o tipo de postura que eu devo ter para amar mais a vida e a mim mesmo enquanto eu curo meu corpo? Porque sem perceber, meus amigos, à medida que a gente vai curando a nossa alma, que é sim a fonte geradora de todo o problema físico, nós vamos construindo nesse templo interior que nós temos, esse grande hospital, que é a nossa consciência, né? Um estado de espírito muito mais saudável, que, claro, vai impactar positivamente o corpo, como a ciência mostra, vai atrair amigos espirituais superiores ao nosso redor com muito mais facilidade, como as ciências espirituais assim determinam, e naturalmente ou a gente vai vencer essa enfermidade agora, ou se por algum motivo, seja lá qual for, nós não tivermos que vencer fisicamente a enfermidade, nesse momento, nós venceremos na alma e nos tornaremos seres livres e viveremos a nossa prova em paz, com alegria, com serenidade. E ela deixará de nos impedir, né, de sermos pessoas felizes e alegres, mesmo com sua presença, como testemunho Chico Xavier, Irmã Dulce, nosso Jerônimo, que nós já citamos aqui, e tantas outras pessoas ao redor do mundo. Então lembre-se, mais importante do que o seu corpo estar ou não doente, é sua alma estar
saudável. E felizes daqueles que entendem essa verdade e deixam o Evangelho ser o seu sustentáculo, né? Sua fonte inspiradora para que você construa uma alma saudável, uma vida infinitamente muito mais feliz, tá bom? Então, resumo da história, ao invés de ficar se perguntando por que eu adoeci, pergunte-se o que eu preciso fazer para me curar. E fique atento à resposta que sua alma vai te trazer enquanto você cuida do seu corpo à luz da medicina terrestre. Tá bem? Deus te abençoe, luz e paz nesse dia. Muito obrigado por espalhar as pílulas do Evangelho e não se incomode com as enfermidades físicas, não. Pode ter certeza que elas são grandes convites da vida para que a gente possa conhecer mais sobre nós mesmos e fazer da nossa vida um lugar muito mais especial para ser vivido, mesmo que à primeira vista não pareça. Viu? Grande abraço, luz e paz ao seu coração. E você já sabe, né, meus amigos? Até breve, até muito breve, com muito otimismo e com uma alma saudável.